E aí galera, aquele é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Destino Adiado, publicação da editora Pipoca e Nanquim, que tem texto e também a arte do Jean-Pierre Gibrat. Temos aqui um quadrinho que nos apresenta um sujeito chamado Julien. Julien é um cara que foi pra guerra. Foi lá pra guerra. Só que ele não quis chegar na guerra. Tanto não quis chegar na guerra que ele pulou do trem antes de chegar na guerra. E uma vez que ele pulou do trem antes de chegar na guerra, voltou ele pra casa. Não podia voltar pra casa porque isso é deserção, né? Mas ele desertou mesmo assim. E voltou pra casa. E a tia dele deu um jeito de esconder ele. E ele então, uma vez escondido, rolou umas paradas lá que ele também foi dado como morto. E ele então, agora, ninguém vai ficar procurando ele porque ele foi dado como morto. Mas ele precisa manter-se escondido pelo menos até a guerra terminar, para ele poder resolver os problemas dele. E então, uma vez escondido, ele acaba saindo só de noite para poder comer e ver lá a tia dele e coisas desse tipo. No mais, o Julien presencia a vida, olha a vida, a partir das janelas do local onde ele está escondido. Então a gente vai ser apresentado ao povoado, aí as pessoas que ali moram, a partir do olhar do protagonista. Quem é quem, o que cada um faz e por aí adiante. E a grande questão da história é a mulher da capa. Sim, essa é a Cecile. Cecile é o grande amor da vida do Julien. Quer o Julien passar a vida com ela, quer o Julien constituir família com essa mulher, quer ele, de repente, quem sabe, morar com ela lá em Paris e com isso eles poderem ser felizes para sempre. Mas nem tudo é tão fácil assim e a história vai mostrando que não será tão simples assim ele poder passar a vida toda dele com a mulher amada. E diante das situações que vão sendo apresentadas durante a narrativa, em alguns momentos ele vai ver que é perigoso, inclusive, ele morrer justamente por causa de alguns desdobramentos, onde algumas pessoas vão descobrir que ele está vivo. A história, ela é bem narrada, é uma história bem cadenciada, é uma história bem desenvolvida e que tem uma arte que é a coisa mais linda. Entretanto, porém, não se trata de um quadrinho de guerra, é um quadrinho no contexto da guerra. Então, os efeitos da guerra, de alguma forma, vão afetar as pessoas, tá? Mas não é um quadrinho de guerra. E isso é importante você entender quando você pensa em Destino Adiado, porque ele é mais um romance em quadrinhos, justamente por quanto do casal que protagoniza a história, porque de certa forma ela também tem um papel muito importante dentro da narrativa. Por que chama Destino Adiado? Lá no final da história isso é devidamente explicado e que faz muito sentido dentro da narrativa. É uma história bacana, é uma história bonita, é uma história singela, é uma história sensível, eu diria, e que traz toda uma carga, inclusive emocional, por quanto de todo o desdobramento da narrativa. Mas não é aquele quadrinho que, se você, por exemplo, gosta de muita aventura, de muita ação e coisa e tal, não é esse tipo de quadrinho, sabe? Eu, por exemplo, alguns anos atrás, com certeza não seria um quadrinho que me agradaria. Hoje me agrada, porque eu abri muito o leque para as possibilidades de leitura, mas anos atrás eu diria que era um quadrinho que me cansaria. Hoje não cansa, mas me cansaria no passado. Então, e eu estou falando isso por quê? Porque eu vi várias pessoas dizendo que não gostou desse quadrinho, e eu entendo porque que não gostou, justamente por quanto dessa narrativa que namora, digamos assim, ou flerta com o romance, flerta com um jeito de narrar a história que muitas vezes não agrada aquele leitor que gosta muito de uma história que envolve um dinamismo, envolve explosões, envolve mais ação e tudo mais. Destino Adiado não é assim. Destino Adiado tem uma narrativa bonita, mas ela é cadenciada, ela é bem desenvolvida, ela é detalhista e que precisa ser, na minha opinião, um quadrinho que você lê devagar para você realmente poder aproveitar a história e ver aquilo que o autor realmente está propondo para você. Que nota que eu dou para esse quadrinho? Eu dou uma nota 9, aconselho a leitura, mas fica aquele lance. Lembre-se, é um romance em quadrinhos e que, uma vez sendo um romance em quadrinhos, ele é um quadrinho no período da guerra, não um quadrinho de guerra. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.